Um documentário lançado em Tatuí aborda a vida de 18 mulheres durante a pandemia. A produção está bem feita, muito legal e expõe o tema com seriedade e sensibilidade e empatia, com foco no público feminino. Vamos conferir como ficou. A Organização Mundial da Saúde declarou nesta quarta-feira que o surto de Covid-19 já pode ser considerado como uma pandemia. O documentário, de 57 minutos, reúne depoimentos de 18 mulheres. Elas contam como foi difícil atravessar o período da pandemia de Covid-19. As histórias são divididas em 9 fases, entre elas negação, medo, sequela, lembrança, luto e desdobramento. Sem querer, entramos em uma inércia jamais querida estando em vida. Isolados, sem rios, sem filhos, sem mares, nem lares, sem ruas. O sol nasce e vai embora, vem a lua, depois a aurora. Tudo parece igual, mas não está. O ar respirado está contaminado. O enfrentamento do período pandêmico e suas sequelas, físicas, emocionais e sociais. Foi uma situação horrível, terrível, dava uma sensação que o mundo estava acabando, pelo amor, é complicado. O lançamento do filme no Museu Paulo Setúbal, centro de Tatuí, reuniu algumas das participantes do documentário e os diretores, durante uma roda de conversa com a participação de nossa reportagem. O projeto teve início em maio deste ano. A ideia de reunir os depoimentos de mulheres aqui de Tatuí em um documentário partiu da Elô, ela que coordena um projeto social aqui na cidade. Todos nós precisamos falar sobre isso. A sociedade está doente e a gente está se negando a dar sequência àquilo que a Covid causou em nós. Então a gente não está conversando sobre isso. A ideia era fazer um documentário que favorecesse essa reflexão. A enfermeira também fala de sua experiência pessoal na pandemia. Em casa nós somos profissionais da saúde, meu marido é médico, meu filho é médico, eu sou enfermeira, e a gente conviveu com esse medo durante o tempo todo. Eles atenderam pacientes durante toda a pandemia e eu estava isolada. Este isolamento era mais para evitar que eu transmitisse a doença a qualquer pessoa. As lembranças da pandemia ainda mexem com as emoções da Sildete. Foi um retorno, né, da memória, dos afetos, das perdas, das dores que a gente passou e ainda está passando. Foi um momento único, uma honra, num bom sentido, e uma tristeza também, porque passamos por isso e temos que guardar na memória, né, principalmente na memória coletiva, esse momento tão difícil que o mundo passou, né? Os produtores do documentário colheram 3 horas e meia de depoimentos. Um desafio e tanto para o estudante de cinema William, que teve que resumir a edição em menos de 1 hora. Esse é um projeto feminino, então é um projeto pensado por mulheres, dirigido por mulheres. Então, o convite para mim, para poder participar, além de poder ser uma experiência para desenvolver nessa área, nessa carreira, foi uma experiência de poder usar os meus talentos para potencializar a voz dessas mulheres fortes. Rose, que dirigiu os trabalhos junto com William, está emocionada com o resultado. Para ela, o documentário, que se tornou um documento histórico, passou uma importante mensagem. A gente precisa se abraçar. Ainda não, mas a gente precisa se abraçar. A gente precisa se unir. A gente precisa ter respeito com a vida do outro.